Às vezes demora. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que assistem pela gravação. Cá estamos novamente para estudar leis de Newton. Então, basicamente, leis de Newton tem a primeira, que é a inércia, a segunda, que fala que a força que resulta num corpo é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo, então se uma força resulta, tem aceleração. E a terceira fala de ação e reação, que se eu faço uma força em você, você fez ao mesmo tempo uma força em mim igual e contrária. E aí a gente vai ter alguns esquemas para estudar. Um esquema importante é o esquema das roldanas, né? Esses carinhas que são capazes de rodar e botar uma corda em volta deles, e essa corda é capaz de rodar em volta dessa roldana. Bem, muito bem. Então aqui a gente teria o peso do lustre preso a essas duas cordas, e essas duas cordas passam por uma roldana fixa, depois passam por uma roldana móvel, e aí se prendem finalmente ao teto. Então, que força o teto sustenta aqui? Se esse fio for ideal, esse fio está sustentando metade do peso das três lâmpadas. Então, aqui ele sustenta metade do peso das três lâmpadas e aqui metade do peso das três lâmpadas. São coisas que a gente vai avaliando, aprendendo como é que funcionam os sistemas ideais. E, então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, primeira coisa. Mas aí, professor, nesse caso aí, por exemplo, as roldanas, elas, assim, é uma pergunta meio boba, mas elas estão fazendo força ou, tipo, quem tá fazendo força é só o teto? Muito bem. As roldanas, elas servem para dividir uma força em duas. Você pode perceber nela que sempre tem um meio engastado em alguma coisa e depois tem duas cordas puxando, né? Se você for pensar nas forças que acontecem na roldana, sempre vai ter duas competindo contra uma. Então, uma roldana faz a dividir uma força em duas, só isso. Então quer dizer, professor, que o Mickey aí ele distribui a força igualmente entre o suporte de segurar inteiro, para não ficar o peso em só lugar, assim, para ter um equilíbrio de peso. Muito bem. Ele até coloca uma outra massa aqui, né? Se não tivesse essa outra massa, ou se essa outra massa diminuir, os lustres vão descendo e essa massa vai subindo, né? Então é essa massa que equilibra os três lustres. Muito bem, muito bem. Já temos gente entrando. Bom dia, José. Daqui a pouco também bom dia, Evelyn, que às vezes demora. Bom dia, pessoas. Aqui a gente vai precisar de três itens importantes, na verdade, aqui, que é a roldana, que é esse cara que transforma duas forças para um lado em uma única força para o outro. Essa é a propriedade da roldana, da polia, transformar duas forças em uma, ou dividir uma força em duas. Aqui a gente tem um dinamômetro, que é basicamente uma molinha presa a uma régua. Quanto mais massa eu ponho aqui, mais pesada fica esse esquema, mais vai esticar essa molinha e mais esse ponteirinho vermelho vai marcar um número cada vez maior aqui na escala, indicando que eu tenho cada vez mais força. Então, dinamômetro mede dina, que é a unidade inglesa de força. Então, dinamômetro mede força. É esse cara aqui. E a gente tem a balança também. A balança é igual a um dinamômetro, só que ao contrário. A gente tem a mola e a gente apoiou um prato em cima da mola. Então, quanto mais comprime esse prato, maior a leitura da balança. Então, a balança mede a força de contato que eu faço nela, a força normal, e o dinamômetro mede a tração que eu faço nele. Para o dinamômetro medir alguma coisa, eu preciso puxar dos dois lados com a mesma força. Se eu puxar de um lado só, ele vem, ele não mede nada, ele faz aceleração. Então, para o dinamômetro medir, a gente precisa de duas forças iguais agindo nele, e aí ele mede. Já a balança, se eu apoiar alguma normal em cima dessa balança, ela já passa a medir. E um outro cara que a gente vai estudar também é o plano inclinado. Como é que a gente faz para subir rampa? Então vamos tentar falar de tudo isso hoje, começando pelo que começa. Tem mais um slide antes, que é esse aqui. Diagrama de corpo livre. Corpo livre. É só um corpo
com mais nada, está livre. E diagrama é um desenho onde a gente vai representar as coisas que nos interessam. Então, se eu tenho um diagrama de corpo livre, eu vou desenhar cada um dos corpos livre, separado do outro, e as forças que agem nesse corpo. Então, se eu pensar aqui que eu tenho um sistema menino-planeta, menino é um corpo, planeta é outro corpo. Eu separo um diagrama para o menino e um diagrama para o planeta. Eu vou pensar, que forças agem no menino? Ora, se o menino está preso ao planeta, é porque tem uma força de gravidade, uma força peso, puxando esse menino para o planeta. Então, aqui aparece a força peso. Mas a reação é o menino puxar o planeta para cima. Então, todos os corpos se atraem na proporção de suas massas. O menino puxa o planeta puxa o menino. Isso é a força peso, a força gravitacional. Eu tenho que desenhar no menino e no planeta, para ação e reação. Agora, o menino não afunda no planeta, ele encosta o pé dele e faz contato com o planeta. A força de contato, quando a gente está a 90 graus, a gente chama de força normal. Então, o planeta vai fazer uma normal no pé do menino. E o pé do menino vai fazer uma normal no planeta. Então, esse é o diagrama de corpo livre. Se eu fosse fazer a equação das forças para o menino, ficaria, se eu considerar positivo para cima, normal menos peso é a força resultante do menino. E se eu fosse fazer para o planeta, peso menos normal era a força resultante para o planeta. Então, eu somo todas as forças, isso é a força resultante. E isso é igual a massa vezes a aceleração. E é isso que a gente vai precisar para resolver o próximo exercício. O esquema apresenta um elevador que se movimenta sem atrito. Preso a seu teto, encontra-se um dinamômetro que sustenta em seu extremo inferior um bloco de ferro. O bloco pesa 20 newtons, mas o dinamômetro marca 25 newtons. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o elevador pode estar em repouso, descendo com velocidade constante, descendo em queda livre, descendo com movimento acelerado de aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado, ou subindo com movimento acelerado de aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aí? Mas assim, ele não tá passando também a informação se tem, tipo, no desenho não mostra se tem um negócio que vai, tipo, equilibrar o peso. Ele parece que tá dentro de um elevador, né? Tá dentro do elevador, sem atrito, preso no teto. Então, a função do elevador é subir, certo? Ou descer. Ou descer. E ele tem velocidade. Velocidade. Então, a gente pode excluir a A. Pode excluir a A. Ele não está em repouso. É verdade, ele não está em repouso. Porque se ele estivesse em repouso, como o peso do bloco é 20 newtons, o dinamômetro tinha que estar marcando 20 newtons, né? Porque o dinamômetro estaria marcando o peso do bloco se ele estivesse em repouso. Então, como o dinamômetro não marca 20, ele não está em repouso. Muito bem, a A já está eliminada. E aí? Ele acontece numa velocidade constante, né, professor? Tipo, porque senão ele ia subir no mesmo valor do que descendo. Ele está com velocidade, não está com velocidade constante, né? Porque se ele tivesse com velocidade constante significa que não tem aceleração. É inércia, velocidade constante. E se não tem aceleração, não tem força resultante. E se não tem força resultante, a força que o dinamômetro faz e a força peso teriam que ser iguais. Como o peso não muda, se ele estivesse descendo ou subindo com velocidade constante, o peso e a força do dinamômetro teriam que estar a mesma. Então, tanto o repouso
Quanto à velocidade constante, a força resultante é 0. Então, o peso sendo 20, o dinamômetro tinha que marcar 20. Então, a B também não é. Então, professor, tipo, pegando a questão assim, tipo, o que eu sinto quando eu pego um elevador é, tipo, quando ele sobe, eu sinto um tranco pra baixo, tipo, aí, tipo, seria esse tranco pra baixo, ele poderia ser uma força, né, tipo, que, tipo, me empurra pra baixo já que o elevador tá subindo, né. Então, tipo, com base nisso, eu poderia marcar a letra E sem fazer conta? Sim, isso mesmo, senhor. Certo. Eu tô indo aqui pela exclusão. A C também não é, porque ele não tá descendo em queda livre. Porque ele tem a gravidade. Muito bem. Então, quando ele fala descendo em queda livre, é como se a tração não existisse. Só tem o peso. Então, o peso é a própria aceleração, a gravidade vai ser a própria aceleração. Então, não é queda livre, porque a gente sabe que tem o dinamômetro fazendo uma força. Agora, essa força do dinamômetro, a gente pode falar que ela é 25 newtons. O módulo dela, né? É 25 newtons. E a gente pode falar que a força-peso, o módulo dela é 20 newtons. Até aqui tudo bem? E aí a gente vai escrever a lei do Newton, que fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei do Newton. E a gente vai precisar do nosso referencial. Pode ser que o nosso referencial, se vocês gostarem das coisas pouco complicadas, vocês vão gostar do nosso referencial XY cartesiano mesmo, né? Todo mundo gosta das coisas não complicadas? Professor, eu estava fazendo uma piada na quarta-feira. Tem um professor no Descomplica que ele fala assim: faça parte da nossa campanha e adote um referencial. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos adotar o referencial. Eu adoto o referencial do Descartes mesmo. Para a direita positivo, para cima positivo. E agora eu vou traçar a equação da força resultante. Que forças agem positiva? Tração. Que força age contrária ao referencial? Peso. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar tração positiva, mas o peso vai ficar negativo. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A tração é 25. O peso é 20. Isso tem que ser igual a massa. Quanto é a massa? A massa a gente vai tirar do peso. A gente vai falar que o peso é igual a M vezes G e é igual a 20. Então, a gente pode falar que M vezes G sendo igual a 20, M vezes 10, que a gravidade é 10, é igual a 20. E aí, então, eu posso tirar que M é igual a 20 dividido por 10, 2 quilogramas. Claro que a gente não precisa pôr o lápis para fazer isso. A gente está falando de uma dissertativa, de uma teste. Então, se é teste, você fala gravidade 10, peso 20, massa 2. Diretão você pode fazer isso de cabeça, não precisa escrever, né? Mas, como a gente está fazendo passo a passo, então massa 2 vezes a aceleração, que é o que eu estou querendo. 25 menos 20 dá 5. 5 igual a 2A. Então, esse 2 vai passar dividindo. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E essa é a aceleração. Então, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E se o 25 é maior que o 20, esse 2,5 é positivo. Se eu for olhar aqui no meu referencial, o positivo aponta para cima. Então, eu tenho uma aceleração para cima. Como é que eu posso ter uma aceleração para cima? 2 casos, 3 casos. Eu estou parado, começando a acelerar para cima, eu já estou andando para cima cada vez mais rápido, ou eu estou descendo e parando. Não é isso? Se eu vou descer e parar, minha velocidade é para baixo, mas minha aceleração é para cima. Então, se você for reparar na sacola do elevador,
A mesma coisa que acontece quando você vai começar a acelerar para cima, que a sacola fica mais pesado, parece que você foi forçado contra o chão do elevador, vai acontecer na hora que o elevador estiver parando no térreo. Não é isso? Você está descendo com velocidade constante, na hora que ele vai acelerar para cima, você vai ter que fazer mais força na sacola, né? Parece que te comprimiu contra o chão do elevador, da mesma forma. Então, acelerar para cima, você tem que fazer mais força para cima, a sensação é de que a gravidade aumentou. A gente pode falar que isso é uma gravidade aparente. Uma gravidade aparente. Veja só que coisa bonita. Para quem quiser fazer exercício com isso, pode fazer. Eu vou falar que o peso aparente é igual a massa vezes a gravidade aparente. É o que parece que está dentro do elevador. Agora, se eu olhar para esse caso, qual é o peso aparente? Aparentemente, o dinamômetro marca 25. Essa é a aparência. É que, não é isso? Se eu estou dentro do elevador, eu vejo o dinamômetro marcando 25, eu falo, qual é o peso desse bloco? 25. Eu não conheço o peso, eu só conheço o que marca o dinamômetro. Então, aparentemente, o peso é 25. A massa, eu sei que era 2, e a gravidade aparente, quanto vai ser? Bom, a gravidade aparente será, portanto, 25 dividido por 2, que dá 12,5 metros por segundo ao quadrado. 12,5 metros por segundo ao quadrado é a gravidade aparente. Só que a gravidade aparente é, na verdade, a gravidade mais a aceleração. A gravidade mais a aceleração vai ser a gravidade aparente. Se a aceleração for positiva, aceleração para cima, parece que a gravidade para baixo aumentou. E se a aceleração for negativa, parece que a gravidade diminuiu. Então, gravidade vezes aceleração, mais aceleração, é a gravidade aparente. Como a gravidade, vou até pôr na linha de baixo. Como a gravidade vale 10 invariavelmente, então a aceleração vai valer 2,5 metros por segundo ao quadrado. Professor, uma perguntinha. Eu falei sobre o referencial, eu vou apontar para cima positivo e para baixo negativo. Quando eu subo no elevador, para ele subir, ele tem que ter uma aceleração para subir. E quando ele vai descer, ele tem que desacelerar para descer. Supondo porque ele não vai precisar de uma aceleração para descer. Ele não precisa disso. Ele só vai precisar para subir a aceleração. Certo? Não. Tanto para subir quanto para descer, ele precisa variar a velocidade. Então, ele precisa de aceleração. Ah, entendeu? É porque para mim, exemplo, a gente tá numa rua assim, íngreme. Tipo, a gente para subir uma bicicleta ou um skate, a gente tem que subir com ele. Mas para soltar o skate, ele desce sozinho, entendeu? Muito bem. Então, para fazer essa aceleração para cima, a gente precisa de uma força que seja maior do que o peso. E aí eu acelero para cima o skate. Mas se eu quero fazer uma aceleração para baixo, eu vou aliviar essa força e deixar o peso ganhar. Então, de qualquer forma, eu tenho uma resultante. Uma hora a minha normal é maior do que o peso, então ele acelera para cima. Outra hora o peso é maior do que a normal, então ele acelera para baixo. Mas os dois casos têm aceleração, tá bem? Ok. Então a diferença, na verdade, é que na aceleração para cima ela é 25 e na aceleração para baixo ela é 2. A força para cima é 25. A força para baixo é 20. Então, para dar esse daí, para dar 2,5 é só subindo. Como a gente chegou em 2,5 positivo,
indicando que a tração, que era 25, era maior do que o peso, que ia ser negativo. Então, a força resultante, 25 maior do que 20, a força resultante era para cima. Por isso, a aceleração saiu para cima. Então, a gente sabia que ele estava subindo com movimento acelerado, porque não tinha descendo com movimento retardado. Se tivesse descendo retardado e subindo acelerado, as duas estariam corretas. Tudo bem? Entendeu? Obrigada, professor. Muito bem, valeu, senhorita. Uma força de 231 newtons atua para cima na extremidade de um pedaço de corda de 1 kg, que está amarrado a um bloco de 20 kg, como mostra a figura a seguir. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a aceleração do conjunto e a força de tração na extremidade inferior da corda. Tá, então a gente tem que fazer a mesma conta que a gente fez no outro, né, de Newton, de massa vezes aceleração. Porém, a gente tem que, na vez de colocar a aceleração, para descobrir a aceleração, a gente tem que passar dividindo, certo? Então vai ser os newtons dividido pela massa. Seria isso? Muito bem, é isso mesmo, isso mesmo. Tem uma mensagem. Bom dia, Evelyn. Já faz tempo que a Evelyn entrou, eu não vi o bom dia dela. Bom dia. Então a gente vai pegar esse cara, vai dividir ele no famoso diagrama de corpo livre. Então primeiro eu vou livrar só o bloco de 20 kg aqui. Só ele. Em seguida eu vou livrar só a corda. Então vou pegar a corda e o sumo com o bloco. Muito bem, vou deixar a massa da corda aqui para a gente não se esquecer. Então aqui eu tenho a corda e eu tenho o bloco. Dois corpos diferentes, dois corpos representados, livres um do outro. Difícil, tá bom. Se eu quiser fazer o item A aceleração do conjunto, eu posso pensar nas forças que agem no conjunto. Então, as forças que agem no conjunto tem uma força para cima, aqui bem na pontinha, que a gente já sabe que vale 231, já está dado que é 231, vai ter o peso da corda, que é um peso pequeno, então o peso da corda, eu posso até colocar PC, de peso da corda, e se a corda tem 1 kg, o peso dela é de 10 newtons, porque a gravidade é 10. O peso é massa vezes a gravidade, então o peso da corda vai ser 10 newtons. E a gente tem o peso do bloco. Se a massa é 200, contrário, se a massa é 20, 20 vezes 10, 200. Então a gente pode colocar aqui o peso do bloco, 200 newtons. Então agora a gente pode fazer a força resultante no conjunto. Vamos roubar nosso referencial, e vamos roubar nossa equação de resultante, e vamos aplicar a equação de resultante aqui para o conjunto. Que força age para cima? Essa força de 231. Que forças agem para baixo? O peso da corda e o peso do bloco. Então vai ficar F menos peso da corda, esquisito, F menos peso da corda menos peso do bloco é igual a... agora não é só mais a massa da corda ou só mais a massa do bloco, né? Tem que ser a massa da corda mais a massa do bloco, porque esses dois definem o sistema.
Corda e bloco estão juntos, massa da corda e massa do bloco tem que estar juntos, como se eles fossem uma coisa só. E agora a gente substitui 231, 10, 200, 1 e 20. 231 menos 10 menos 200 é igual a 1 mais 20 vezes a aceleração. 231 menos 200, 31 menos 10, 21. Dividido por 21, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é só conta, hein, gente? 231 menos 200, 31. Menos 10, 21. Então, esse termo todo ficou 21. E desse lado, 1 mais 20, 21. 21 dividido por 21, 1 metro por segundo ao quadrado é a aceleração do conjunto. Então, aqui, a gente já matou a letra A. 1 metro por segundo ao quadrado. Se quiser, a gente até puxa aqui para o lado. 1 metro por segundo ao quadrado. Para indicar que essa é a resposta da A. A força de tração na extremidade inferior da corda. Percebam que a corda, ela vai ter uma tração em cima, e como ela não é uma corda ideal, ela tem massa, então ela vai ter outra tração embaixo. Uma corda ideal, massa zero. Essa corda é real. Então, a gente precisa considerar que cada ponto dela tem uma tração diferente. E agora, gente? O que vocês me diriam? O peso do bloco continua agindo aqui no bloco. O peso da corda continua agindo aqui na corda. Esse 231 continua agindo na corda. Eu vou até roubar aqui o 231 também, para não esquecer. Então, esse 231 continua agindo na corda. O peso continua agindo na corda. O peso do bloco continua agindo no bloco. Tem uma força aqui que eu não representei, que é justamente a força de tração na extremidade inferior da corda. Se eu for pensar a pontinha de baixo da corda, ela puxa o bloco para cima, mas ela é puxada para baixo pelo bloco. Então vai ter mais uma força. Eu vou roubar essa força aqui. Vou falar que existe essa força, vou até pôr ela de outra cor, que é para a gente não se perder com ela. Essa força é a força de tração que a gente está querendo. Até de azul bonito para a gente. Muito bem. Essa é a força de tração que a gente está querendo. E tem uma reação dela, o par-ação e reação dela acontece na corda. Então, essa mesma tração que tem aqui, seria para cá um menos T, vamos supor. Né? Se a gente quiser fazer uma notação bonita, esse é o vetor menos T, e esse é o vetor mais T. Muito bem. E aí, gente? E agora? Tanto podemos fazer a resultante para esse, quanto podemos fazer a resultante para esse. Nos dois casos tem que dar certo. Vamos fazer primeiro para o bloco. Força positiva vai ser a tração. Força negativa vai ser o peso. E a massa dele é 20. Então, força positiva vai ser a tração. Força negativa vai ser o peso do bloco. Tem que ser igual a massa do bloco vezes a aceleração. Vezes a aceleração. E agora, substitui. Tração é o que eu quero saber. O peso do bloco a gente já sabe que é 200. A massa do bloco a gente sabe que é 20. E a aceleração a gente sabe que é 1. De maneira que a tração fica igual. Faço 200 somando, 200 mais 20, 220 newtons. Então, isso aqui, fazendo por esse sistema. Agora, se eu for fazer por esse sistema,
Qual vai ser a força positiva? 231. Força negativa, peso e tração. Então, esse cara vai ser a força F, menos o peso da corda, menos a tração, tem que ser igual a massa da corda vezes a aceleração. A força F é 231, menos o peso da corda, que era 10, menos a tração, que é o que eu quero saber, é igual a massa da corda, que é 1, vezes a aceleração, que é 1. Que horror! Então, 231 menos 1, 230. Menos 10, 220. Então, a tração é igual a 220 newtons. Do mesmo jeito. Então, atenção aqui, pessoas. Eu posso montar esse sistema tanto com essa equação quanto com essa equação, mas a geral eu preciso, necessariamente. Percebam uma coisa interessante aqui. Não sei se vocês vão gostar de perceber isso, mas eu vou copiar esse cara para cá. Vocês vão gostar de perceber isso, que essa é legal, sim. Vou copiar essa equação, que é a resultante do bloco. Vou copiar essa equação não. Vou copiar essa equação, que é a resultante da corda. Então, aqui eu tenho a resultante do bloco, aqui eu tenho a resultante da corda. Vejam só que interessante. Se eu tratar esses dois caras como um sistema, um símbolo internacional de sistema, ô tragédia. Sistema! Eu sei que tem um símbolo. Que... Ufa! Aí, não tô doido. Vou tratar esses dois caras como um sistema. São duas equações que têm que ser válidas ao mesmo tempo. Vejam que curioso. Se eu somar as duas equações, tração entra positiva, tração entra negativa. A tração vai sumir. A força F continua. F, então vai continuar F. Menos PC. Menos PC. Menos PB. É igual, porque a tração de acordo com a tração. A aceleração é a mesma. Então ela pode ficar em evidência e as massas vão ficar dentro do parênteses. Massa de C mais massa de B. Tudo isso vezes a aceleração, fora do parênteses. Basicamente, eu somei as duas equações de cada um dos blocos e eu cheguei nessa equação aqui. Se eu for olhar para essa equação aqui, veja só. É a mesma coisa. Então, tanto faz eu fazer a equação para um cara, fazer a equação para o outro e somar as duas equações, quanto eu pensar que os dois caras são um sistema só que está junto. São duas maneiras de resolver o mesmo tipo de exercício. Ou eu faço diagrama de corpo livre para cada um e resolvo o sistema, ou eu faço um diagrama de corpo livre para o sistema como um todo e resolvo ele. Dá na mesma. É a mesma equação que eu vou obter. Certo, pessoas? Mas, para obter a tração, que é uma força interna do sistema, a equação do sistema não me resolve. Eu preciso necessariamente de algum cara onde essa tração conte. Porque se a tração conta para baixo na corda e para cima no bloco, no sistema é como se ela nem existisse. É uma força interna que a gente chama. Muito bem, pessoas. Vamos ver. Sem dúvidas, sem dúvidas. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar. A minha dúvida é, socorro, isso é muito complicado. É complicado, mas ó, agora no 10, eu acho que vai ficar um pouco mais claro.
A gente faz o 10 relativamente rápido, vocês vão ver só. Dois blocos de massa igual a 4 e 2 kg, respectivamente, estão presos entre si por um fio inextensível e de massa desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F, cujo módulo é igual a 3 newtons, sobre uma mesa horizontal, sem atrito. Escorrega numa boa. O fio é fraco e corre o risco de romper-se. Então, o fio que une os dois blocos aqui, ele pode estourar se eu puxar com muita força. Qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela menor? Justifique sua resposta. Então, qual dos dois esquemas o fio vai estar mais seguro? Professor, então, tipo, a força colocada ali entre os dois seria 2, não seria? Aí que tá. Veja só se você concorda comigo. Se eu falar para qualquer um desses caras, tanto de cima quanto de baixo, a única força que tem agindo que pode gerar resultante é a força F. Então, tanto faz se eu faço no de cima ou se eu faço no de baixo. A força F é a força resultante. De maneira que eu posso falar que F é igual a Emão mais Eminho, que é a soma das massas, vezes a aceleração. Essa equação é verdadeira. Mas se a gente quiser, a gente pode colocar trações e forças para montar os diagramas de corpo livre. Por exemplo, eu não vou nem fazer livre, mas seria assim, ó. Eu pego esse cara e esse cara, vou fazer dele um paração e reação. Então, vou inverter a setinha dele. Muito bem. Opa. Então, aqui eu vou ter um paração e reação. Seria a tração puxando o bloco 2 para trás. Na verdade, não é um paração e reação. São duas trações da mesma corda. Se eu quiser um paração e reação, eu tenho que pensar bloco, corda, corda, bloco. Certo? Esses dois aqui, a gente pode traçar essa tração com uma força interna do sistema. Eu vou colocar aqui tração. Aliás, eu vou colocar melhor. Vou colocar tração 1, porque é no sistema 1. Então, aqui eu tenho tração 1 e aqui eu tenho tração 1. Como eu não estou colocando setinha em cima para indicar que é vetor, T1 é o módulo, não é o vetor. Então, eu posso colocar que os dois, mesmo sendo contrários, têm a mesma medida, T1. Eu não posso colocar chapéu, hein? Se eu colocar chapéu T1, apontar para cá e apontar para cá, eu errei. Eu fiquei com dois vetores que são contrários. Mas quando eu não coloco a notaçãozinha do chapéuzinho em cima, que nem no F assim, então, tanto faz para onde aponta esse T1. Eu estou falando do módulo de T1. O módulo é o mesmo. Quando eu for fazer na linha de baixo, aqui eu tenho o sistema 2. Então, a tração... Oh, meu Deus. Eu tenho o sistema 1, aqui eu vou ter o sistema 2. Então, a tração mudou. A tração já não é mais a mesma. Vamos explicar por quê. Tanto no primeiro sistema quanto no segundo sistema, tração positiva com tração negativa, tração positiva com tração negativa, para o sistema se cancelariam. A única força externa que age é F. Então, a gente vai substituir nessa equação. 3 é igual a 4 mais 2 vezes a aceleração. Então, a aceleração é igual a 3 dividido por 6, que dá meio metro por segundo ao quadrado. Então, aqui nós tiramos a aceleração para o conjunto. Tanto faz se é caso de cima ou caso de baixo. Agora, a gente vai fazer a equação da resultante só para o bloco de trás. Só para o bloco de trás. Só esse cara que interessa para a gente. Porque esse cara é o cara que está sujeito à tração.
Então eu poderia falar que a tração 1 é a resultante do bloco de 2 kg, né? Então tração 1 é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a 2 vezes 0,5, que é igual a 1 Newton. Então, a tração 1 é 1 Newton. E se eu for fazer a mesma coisa para a tração 2, vai ser igualzinho, só que em vez da massa 2, a massa vai ficar 4. Então, aqui a tração 2, a massa é 4. 4 vezes meio dá 2 newtons. Então, se eu for puxar pelo bloco grande, a força no fio fica 1. Se eu for puxar pelo bloco pequeno, a força no fio fica 2. Então, aqui, a gente justificou a resposta para o cara. A gente falou, no sistema 1, a tração é 1 newton. No sistema 2, a tração é 2 newtons. Então, vale mais a pena puxar pelo sistema 1. Arrastar um bloco pequeno faz menos risco à corda do que arrastar um bloco grande. Se a gente fosse pensar isso numa questão teste, que a gente nem tem que justificar, a gente simplesmente olhar e pensar, o que o fio está fazendo? O fio está arrastando um bloco pequeno ou o fio está arrastando um bloco grande? O que é mais fácil? Arrastar o bloco pequeno. Então, onde é que vai ter menos força? Onde é que vai ser com mais segurança? Sistema 1. Acabou, sem problema, né? A gente poderia ter feito o sistema de corpo livre aqui? Poderia. Só que a equação ia ficar mais complicada. Ia ficar 3 menos T1 igual a massa do 4 vezes a aceleração. E aqui ia ficar 3 menos T2 igual a massa do 2 vezes a aceleração. Mas ia sair perfeitinho. A tração 1 e a tração 2 tem que dar o mesmo número. Certo, pessoas? E agora o fio vai entortando, o negócio já vai ficando mais complicado. Quando o fio entorta, já temos que pensar num referencial meio diferente. Mas é interessante. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Muito bem. 2 blocos de massa mãe e milho, mantidos em repouso por um fio A, preso a uma parede e ligados entre si por um outro fio B, leve e inextensível, que passa por uma roldana de massa desprezível, estão dispostos conforme a figura. O bloco de massa emão está apoiado sobre uma superfície plana horizontal, enquanto o o de massa emínio encontra-se suspenso. A roldana pode girar livremente. Num dado instante, o fio A é cortado e os blocos passam a se mover com aceleração constante igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, sem encontrar qualquer resistência, ou seja, não tem atrito. Sabendo que Emínio é 0,8 e considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tensão T0 no fio B antes do corte em A ser efetuado e a tensão T1 no fio B durante o período de aceleração. E determine também a massa emão. Complicado, gente. A gente tem que fazer massa emzão mais massa emzinho. Seria isso? Massa emizão mais massa emizinho? E aí, faz massa emizão mais massa emizinho? Pra quê? Oi? Pra que faz massa emizão mais massa emizinho? O que eu botei? Massa vezes aceleração. Ah, então você quer fazer mão e emínio como se fosse um sistema só? É. Muito bem. Mas, ó, a primeira pergunta que ele fez pra gente é a tração T0 existente no fio B antes do corte em A. Antes do corte não tem aceleração.
Então, vamos pensar primeiro só nas forças que estão agindo nesses caras. Aqui, vamos pensar primeiro. Vê se você concorda comigo. Esse bloco aqui vai ter um peso puxando ele para baixo. E se essa massinha é 0,8 vezes a gravidade, que é 10, então esse peso vai ficar 8. Aqui eu tenho 8 newtons. Concorda? Mais ou menos. Mais ou menos mesmo. Porque é o seguinte, ó, a gente sempre pode falar que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Não esquecer, peso é massa vezes a gravidade, peso é massa vezes a gravidade, peso é massa vezes a gravidade. Peso é igual a massa. Quanto que é a massa? 0,8 kg. Então, 0,8 vezes, qual é a gravidade? A gravidade é 10 vezes 10. Então, 0,8 vezes 10 dá 8. E se é peso é força, a unidade é newtons. Então, aqui a gente chega que o peso desse cara é 8 newtons. Se ele não anda, quer dizer, porque a corda não foi cortada ainda, então ele não acelera, significa que vai ter uma tração aqui. Quanto é que vai valer essa tração? Sei lá, o mesmo valor aqui embaixo? Oi? O mesmo valor aqui embaixo? Isso. Se o fio não foi cortado, esse cara não está acelerando. Ele está com aceleração zero, portanto a resultante é zero. O que significa que a mesma força que puxa ele para baixo tem que ter uma força igual puxando ele para cima. Então, se ele é puxado para baixo com uma força de 8, a tração tem que sustentar 8. Então, a tração T0 antes do fio ser cortado é 8. Certo? Certo. Muito bem. Se a gente quiser fazer isso daqui num como é que é o nome? Numa segunda fase, como é o caso, é uma segunda fase, a gente vai colocar o nosso referencial. Vejam só, a gente está acostumado a colocar o nosso referencial plano cartesiano XY. Aqui vai ter uma maneirice a mais, assim, para a gente fazer. Vejam que curioso. Nosso referencial, aqui, ele pode girar. Oh, sim, um referencial que gira. É isso mesmo. Vejam que curioso. Se eu colocar aqui o meu referencial, girando, por assim dizer, eu posso considerar que tudo que faz essa polia girar no sentido horário é positivo, e tudo que faz girar no sentido horário, anti-horário seria negativo. Então, peso da eminho faz girar no positivo, e a tração faz girar no negativo. Então, seria peso menos tração igual a eminho vezes a aceleração. E aí, então, eu poderia falar que a aceleração vale 0. Então, esse termo aqui seria 0. Então, a gente poderia falar que a tração é igual ao pezinho e que é igual a 8 newtons. Eu vou até deixar pezinho aqui, peso minúsculo mesmo, que é para deixar peso minúsculo, peso maiúsculo. Então, peso minúsculo, 8 newtons. Então, a tração, 8 newtons. E essa tração é a tração T0. Então, eu vou colocar aqui T0, porque quando a aceleração é 0. T0, porque quando a aceleração é 0. E aqui, então, matamos metade da letra A. Agora, atenção, T1, durante o período de aceleração. Essa mesma tração T que age aqui, como o fio é ideal, vai agir também nesse cara. É a mesma tração T. Oh, meu Deus, eu cortei. Ctrl-C, Ctrl-Z, 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 Ctrl-V.
Aí, botou um buco. Nesse cara aqui também vai ter peso e normal. Só que peso e normal não contam, né? Eles vão se cancelar. Então eu nem vou desenhar peso e normal desse cara. Nem vou desenhar. Mas eu vou fazer o que o Iago tinha falado. Acho que o Iago que falou que era resultante pro conjunto. Então, que forças agem no conjunto? O peso do eminho age no conjunto. A tração está agindo negativa aqui e positiva aqui. Então, é como se a tração não contasse. Então, a única resultante para os dois blocos, depois que eu já cortei o fio A, vai ser o peso do eminho. É a única força que faz esse sistema se mexer. É o peso do eminho. Então, o sistema completo, eu vou falar que o peso do eminho tem que ser igual a mação mais a massinha vezes a aceleração. Muito bem. Peso do eminho, 8, é igual. Quanto que é uma ação? Não sei, quero saber. Mas a massinha é 0,8. E a aceleração, ele falou que é 2,5, né? Ele falou assim, né? Num dado instante, o fio é cortado e os blocos passam a se mover com aceleração constante igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se o meu positivo já é esse cara descendo, a aceleração vai ser positiva, então vai ser mais 2,5 mesmo. E agora é fazer uma conta miserável aqui, né? Miserável? Será que eu passo esse 2,5 dividindo? Acho que é melhor, hein? Vou fazer a mesma coisa aqui, só que esse cara eu vou fazer uma fração desse 2,5 eu vou passar para o outro lado embaixo. E aí eu acho que melhorou. 8 dividido por 2,5 é difícil. É difícil. Então, o que eu vou fazer é multiplicar esse cara por uma fração em cima 10. 10 não, em cima 4, embaixo 4. Ah, porque 2,5 vezes 4 dá 10. Então, 4 vezes 8 dá 32. 32 dividido por 10 vai dar 3,2. O que aconteceu aqui? 3,2. Então, 8 dividido por 2,5 dá 3,2. E aí, 3,2 menos 0,8, a gente vai chegar que o emão é igual a 32 dividido por 8, no meu tempo dava 4. Então, 4 quilogramas. E não encontramos ainda a tração T1. Podemos jogar novamente nesse cara para encontrar a tração T1. Não tem problema. Peraí, professor, eu me perdi aqui. O 0,8 ele não tá positivo? Ele não tem que passar pro outro lado? Isso, ele passa negativo. Ah, obrigado! Certo? Eu não sei, tá certo? Acho que agora tá certo, né? Eu somei em vez de subtrair, o senhor tá certo. Eu fiquei com 3,2 menos 0,8 na cabeça e fiz mais. Sei lá o porquê. Mas é isso, né? 3,2 menos 0,8, aí dá 2,4, né? Fechou. Muito bem, obrigado, senhor. Eu ia passar essa em cima diretão. Vamos aplicar esse sistema agora quando tem aceleração. As forças que agem continuam sendo peso, mas agora não é mais T0, porque agora tem aceleração. Agora eu tenho massa vezes aceleração. Então agora não é mais T0, agora é T1. Massa vezes aceleração. Vou apagar essa linha de baixo. Copiamos a mesma coisa e substituímos. Pzinho é 8, T1 é o que eu quero saber, Eminho é 0,8 e a aceleração é 2,5. 2,5 vezes 0,8. Isso é mais difícil, hein? 2,5 vezes 0,8, eu vou multiplicar por 10 o 8 e vou dividir por 10 o 2,5. Vai dar 0,25. É isso? Botei um 0 a mais para esse cara, ficou 8. Botei um 0 a menos para esse cara, ficou 0,25.
E 0,25 é 1/4. 1/4 de 8. 1/4 de 8 é 2. Então, esse cara aqui é 2. Aí a gente olha. 8 menos T1 é igual a 2. Passo o 2 para o outro lado, vai ficar 6. Passo o T1 para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar que T1 é igual a 6 newtons. Difícil essa manipulação? Pulei muitas linhas, né? O que vocês acham? Esse cara podia ter feito aqui mais embaixo. Sumia com esse cara daqui. Sumia com esse cara daqui. Então, opa. Mais uma linha. Isso aqui ficava 2. Só que fica muito extenso, né? Vai ficando cada vez mais extenso se a gente quiser fazer passo a Mas passo. aí, professor, eu não entendi, por exemplo, por que que a gente achou o emissão. Tipo, eu não Ele entendi. perguntou. Ah, ele perguntou. Ah, pode crer. É que eu pensei que a gente tava resolvendo a letra A, a gente resolveu a letra B primeiro, pode crer. Eu também pensei, mas eu fiz um sistema que acabou saindo o emão antes de sair a tração 1. O certo mesmo, didaticamente, é que eu me distraí, o senhor me desculpe. Mas eu devia ter respondido o T0, depois respondido o T1, porque aí a gente usava só o bloquinho, e em seguida a gente fazia o emão, que era a última pergunta. Só que eu me distraí, porque geralmente a gente precisa da aceleração. Então eu fui fazer o sistema com os dois blocos para tentar achar a aceleração. Só que a aceleração já estava dada. Então eu acabei me perdendo. O senhor me desculpe. Mas compreendemos, então? Falei demais. Sim, não, deu pra entender, professor. Deu pra Muito bem. entender. Então, só no bloquinho a gente tira tanto o T0 quanto a gente tira o T1. E aqui a gente pode tirar a massa para o blocão. Só que essa massa para o blocão pode ser útil se a gente for fazer a resultante para esse cara. Veja só, essa tração que age nesse cara depois que for cortado é justamente a tração T1. E essa tração T1 é a única força que age nesse cara. Então ela tem que ser a resultante. Ela tem que ser emão vezes a aceleração. Então ele vai ser 2,4 vezes 2,5. Eu vou fazer essa conta aqui para a gente rápido. 2,4 vezes 2,5, mas vai dar 6. Da mesma forma. Então aqui, da mesma forma, a tração 1 ficaria 6 newtons. Então eu até poderia ter dado um miguezão e falado, não, eu encontrei esse daqui para encontrar o T1 baseado nesse daqui. Mas não, eu fiz por distração mesmo, dava para ter feito só pelo bloco de baixo e eu me perdi um pouco. Certo, gente? Então, tanto fazendo pelo bloco grande dá 6, fazendo pelo conjunto pelo bloco grande dá 6, fazendo só pelo bloco pequeno também dá 6. E aí eu já tinha resolvido a massa antes. Então a massa é o 2,4, a tração 1 é 6 e a tração 2 é 8. Certo, pessoas? Confuso pra caralho? Sim, eu também acho. Vejam só, pessoas. Fios ligando o bloco, blocos encostados um no outro, fio ligando o bloco, fio ligando o bloco, fio ligando o bloco. Então vão aparecer algumas vezes fio ligando o bloco. Certo, gente? Vão aparecer blocos com forças que têm um certo ângulo, então eu tenho que decompor essa força se você for fazer esse. Aqui já tem as da polia. Aqui já tem a polia móvel, que serve, então eu vou ter que pensar em como ela dividiu essa força por 2. Então o bagulho vai ficando cada vez mais louco. Vamos fazer a 21, a 28, desculpem, para o sistema ficar menos louco. Para vocês entenderem um pouco melhor, ou tentarem me acompanhar aqui no que é essa polia móvel. A figura adiante mostra um sistema constituído por fios inextensíveis e duas roldanas.
todos de massa desprezível. A roldana A é móvel e a roldana B é fixa. Calcule o valor da massa M1 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Ele não está nem acelerando, nem nada. Ele está em equilíbrio estático, está paradinho. Aquela ideia, então, que você traz, que, tipo, a roldana, ela divide a força peso em dois, certo? Então, tipo, na roldana móvel lá, tipo, o fiozinho, assim, fazendo uma analogia, então, tipo, ver se o raciocínio tá certo. Então, o fiozinho do lado da esquerda tá puxando 1 quilo, e o fiozinho do lado direito tá puxando 1 quilo, só que, tipo, o B também tá puxando 1 quilo, é isso? Muito bem. Isso mesmo. Certinho. Exatamente isso. Então a ideia é a seguinte: esse cara tem uma força para baixo que é uma força 20, não é? Se a gravidade é 10, né? Massa 2, força 20. Essa força 20 está sendo aplicada aqui no meio dessa roldana. Então a roldana vai ter duas forcinhas para cima de cada lado e vai ter uma forcinha, uma forcinha para cima de cada lado. Essas forcinhas vão ser 10 e 10. Então tem 10 desse lado e tem 10 desse lado. Mas como é o mesmo fio, então desse lado aqui também tem que ter 10. Então aqui também tem uma força 10. Então qual é a massa M1? A massa M1 tem que ter um peso 10 também, para ela ficar parada. E se o peso é 10, a massa só pode ser 1 kg. Pode ser? Não, peraí. Então, tipo, peraí. A roldana A eu entendi que, tipo, ela tá segurando 20 newtons. Beleza. Aí, tipo, então se a roldana A tá segurando 20, consequentemente a B também tá segurando 20? Então eu vou É isso que eu apagar. não entendi. Vamos tirar um pouco esse negócio daqui. Vamos pensar na roldana B. A roldana B, ela vai ter uma corda puxando ela para baixo com 10 e uma outra corda puxando ela para baixo com 10. O que significa que ela tem uma força para cima de 20. Então a roldana B puxa o teto com 20 para baixo. Pode ser? Beleza, então, tipo, ela tá mantendo a força da roldana A. É isso que eu não entendi. Tipo, ela tá mantendo essa força da roldana A ou não? Tem um único fio que passa por aqui. Esse fio passa pela A e pela B. Então ele vai apresentar a mesma tração na A e na B. Só que na A ele faz tração as duas para cima e na B ele faz tração as duas para baixo. Pode ser. Tudo bem? Melhorou um pouco? Sim, tipo, é a mesma coisa, né? Tipo, tanto na roldana A quanto na roldana B, o que importa é que o fio é o mesmo, é isso. Isso mesmo. Beleza. Ó, eu estou pegando o mesmo sistema aqui, só invertir. Então, se eu for fazer na roldana B, a força grande está para cima, mas as duas forças pequenas estão para baixo. E se eu for fazer na roldana A, as duas forças pequenas estão para cima, mas a força grande está para baixo. Então, assim, é a mesma coisa. Só está dividindo duas forças em uma, né? Ou uma força em duas. Tudo bem? Melhorou. Muito bem. Muito bem. Então, aqui, se a gente for pensar só em termos de valores, o valor nesse fio é 20. O valor nesse fio é 10, é 10, é 10. E aí o valor, então, nesse fio aqui em cima, seria 20 também. Pode ser? Pode. Muito bem. Esse bloco, então esse sistema como um todo, está recebendo do teto 10 e 20. Está recebendo do teto 30. Então ele tem que ser puxado para baixo com 30 também. Se ele já tinha 20 desse cara, ainda falta dele 10 desse cara. Então eu poderia falar que os pesos do sistema são 20 mais 10,
para que as trações lá em cima sejam 10 mais 20. E aí a resultante dá 0. Pode ser? Pode sim, pode sim. Muito bem, muito bem. Ninguém falou nada, ninguém tem dúvidas, todo mundo suave. Tudo bem, então, pessoas. Então vamos pegar um outro que tem duas polias móveis para observar como é que fica esse cara. Um sistema de polias composto de duas polias móveis e uma fixa é utilizado para equilibrar os corpos A e B. As polias e os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo que o peso do corpo A é igual a 340 newtons, determine o peso do corpo B em newtons. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, ó, o sistema de polias composto de duas polias móveis e uma fixa é utilizado para equilibrar os corpos A e B. Beleza. As polias e os fios possuem massas desprezíveis, beleza, são inacessíveis, então a gente são fios cortados, mas a gente pode entender que é o mesmo fio. Sabendo-se que o peso do corpo A é igual a 340 newtons, determine o peso do corpo B em newtons. Tá, então se o peso do corpo A é 340 newtons, a gente então coloca aqui, pelo que eu entendi, a gente sabe que A e B fazem uma força para baixo e que esses três fios que ligam as roldanas para cima fazem a soma de A e B para cima. É isso? Certo. Tá. Só que aí, 340. Aí a gente tem que dividir esse 340 por 2, que aí vai ser um do fio de cima e o outro, um do fio da esquerda e o outro do fio da direita. 170. Beleza. Aí, de novo, esse 170 tem que dividir mais uma vez com esses dois outros fios. Que aí acho que dá 85? 85. Beleza. Aí, ó, por exemplo, se a gente já tem que... Tá, deixa eu ver se eu posso. Beleza, tem 85, 85. Bom, se é 85, 85, a outra rodana faz 170 para cima também. Aí, então, no caso, a gente sabe que 170 mais 170 mais 85 é igual a 340, que é do A, mais o B. Então aí é só, tipo, colocar no sistema e resolver, é isso? O senhor percebe que nesse fio aqui, a tração já é 85? Sim. Então, o peso do B, É 85? 85. Já era, sem nem precisar avaliar o teto. Se você quiser avaliar o teto, é uma maneira para a gente confirmar. Entende? Eu verifico. Olha, 340 para baixo com 85 para baixo dá 425. Vamos ver se para cima tem 425? Teve. Então o sistema está em equilíbrio. Mas para encontrar o peso do B, eu não preciso necessariamente passar pela força do teto. Se nesse fio a força é 85, ela vai ser 85 até encostar no B. Então, se a tração no B é 85 e ele está parado, é porque o peso dele era 85 também. Certo? Nossa, que louco. Eu pensei que ainda tinha que fazer as continhas, da hora. Não, é simprão. Tem gente que até faz uma fórmula fixa, né? A força final vai ser a força original dividida por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então, se a gente for pensar nesse primeiro caso, só tem uma polia móvel. 2 elevado a 1 é 2. Então, a força 20 dividida por 2 dá 10. Nesse caso, eu tenho duas polias móveis. 2 elevado a 2 é 4. Então, esse 340 eu dividi por 4, ficou 85. Então, tem gente que gosta de dividir por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Eu acho meio besteira. Por exemplo, se você fizer nesse aqui, eu tenho uma, duas, três polias móveis.
Então, 2 elevado a 3 dá 8. Então, essa força aqui sustenta 1/8 dessa massa. No entanto, esse cara aqui, eu tenho 2 polias móveis. Mas eu também posso pensar que esse fio está sendo dividido em 1, 2, 3, 4, e que é o mesmo fio que está aqui. Então, esse cara sustenta 1/4 da massa. Esse sustenta 1/8, e esse cara sustenta 1/4. Porque aqui eu tenho 3 polias móveis e aqui eu tenho 2 polias móveis. Então, são maneiras e maneiras de pensar. Mas todas dão certo. Pode ver que aqui nem todas as polias são móveis, o cara fixou uma polia no chão. Fuveste, né, cara? Só para te sacanear, o cara fixou uma polia no chão. Então, o mesmo fio que passa nessa massa está passando até essa força FA. Então, o peso desse cara é a força FA. Já a força FB sustenta metade da massa, né? Então, são maneiras e maneiras da gente construir exercício. Vale mais a pena a gente pensar a respeito das forças do que pegar uma regra prática. E aí, cara, a gente vai entrar num sistema, num assunto que é o plano inclinado. O plano inclinado, ele dá pano para manga, viu, gente? Mas a gente pode começar, e aí vocês vão pegando a ideia, porque senão a gente... Senhorita. A gente só tem 5 minutos de aula, será que tem? Será que não? Não sei. Eu também não. Então, Sinceramente, eu não tenho a menor ideia se dá tempo, mas a gente conclui a aula se der tempo. Mas deve dar 5 minutinhos. uns 10 minutinhos a mais pra gente chegar, beber uma água, fazer alguma coisa. Mas Seguinte, gente. A gente está tratando de plano inclinado. Então é uma rampa. Estamos construindo rampas. Um corpo de massa 2 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso, inclinado de 37 graus. Então vamos por aqui, quando ele fala inclinado de 37 graus com a horizontal, ele quer dizer que a medida aqui em relação à horizontal, vou colocar aqui de vermelho e amarelo, colocamos aqui, nós temos que essa medida, essa inclinação com a horizontal é 37 graus. 37 graus. Adotando a gravidade 10, seno de 37,06 e cosseno de 37,08, quer dizer, o triângulo 3, 4, 5, o triângulo pitagórico, conclui-se que a aceleração com que o corpo desce o plano tem módulo em newtons. Então a gente vai colocar um corpo desse plano e vai pensar nas forças que atuam nesse corpo. Tem gravidade? Tem gravidade. Então, necessariamente, tem força-peso. O cara tem uma força-peso. Tem contato? Tem contato. Mas esse plano é perfeitamente liso. Então, o contato não tem como ser um contato de atrito, não tem contato paralelo, só tem contato perpendicular, só tem contato normal. Então, vai ter uma força aqui, que a gente faz ela como se ela fosse perpendicular ao plano. E essa força vai ser a força que a gente chama de força normal. E aí a ideia aqui é, geralmente, o nosso plano cartesiano, a gente usa ele do jeitinho que o Descartes fez para a gente. XY desse jeito. Mas como a aceleração vai se dar aqui paralela ao eixo, então eu gosto de inverter,
botar o x para o outro lado e dar uma inclinadinha nele. E aí eu coloco aqui, ó. Vamos tentar colocar aqui. Vou colocar bem paralelo ao plano, depois eu boto lá para cima. Paralelo ao plano, muito bem. Então aqui podemos decompor paralelo ao plano e a normal está no y. Pode ser, gente, que a normal já está no eixo y, mas aqui no eixo x, o peso não está nem no x, nem no y. Então a gente vai ter que pegar esse cara. Eu vou crescer esse cara para cá. Só para a gente sacar que esse peso pode ser decomposto numa componente que puxa paralela ao plano, que a gente chama de px. Vou colocar um azulzão aqui bonitão. Uma componente paralela ao plano que a gente vai chamar de px e uma componente perpendicular ao plano que a gente vai chamar de py. Certo, gente? Essa componente que eu vou chamar de py, Ctrl Y, vamos colocar de azul py, e essa componente aqui a gente vai chamar de px. E aí, galera, a coisa fica bonita aqui agora, ó. Vejam só. Se eu estou tratando de um triângulo, vamos colocar esse triângulo sem preenchimento, coloco aqui a pontinha dele, coloco aqui, vou botar ele de vermelho, fininho, só para a gente entender o que está acontecendo. Vê se vocês concordam comigo. Se aqui é 37, aqui é 90, aqui em cima vai ter que ser o complementar de 37. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Se aqui já foi 90, 90 mais 90, 180. Então, esse cara e esse cara tem que somar os outros 90 que faltam para dar 180, porque 90 já foi aqui. 37 mais 53 dá 90. Então, o ângulo aqui é 53. Mas se o ângulo aqui é 53, então o ângulo aqui vai fazer 90 com ele. Esse ângulo aqui é 37. Certo, pessoas? Outra maneira de ver. Se esse plano for fechando, se ele for desinclinando, o PY vai chegando perto do P e todo o peso aponta em Y. Quanto mais eu inclinar, mais esse peso vai se aproximar do PX, mais o peso vai apontar em X. Então, o ângulo aqui, ele aumenta e diminui aqui dentro. Então, se eu quiser, eu posso até pegar esse cara, diminuo um pouco ele, boto ele aqui, indico que é aqui dentro também que a gente tem o nosso 37 graus. É o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo. Então eu vou roubar o PX, o PY, o peso e o ângulo. Roubo ele, coloco ele para cá, para que a gente possa pegar esse peso, que era o PX, e arrastar para cá. E quando a gente arrasta o PX para cá, a gente fechou um triângulo que tem um ângulo reto. Portanto, vale seno, cosseno e tangente. Então, a hipotenusa é o peso. Peso é a hipotenusa. O cateto oposto é o PX e o cateto adjacente é o PY. Se eu for fazer seno de 37, coisa horrível, seno de 37 graus tem que ser igual, definição de seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ser Px por P. E a definição de cosseno? Cosseno
é cateto adjacente, que é o que está coladinho, portanto, PY pela hipotenusa. Como o PY vai ser cancelado com a normal, é o PX que vai ser a resultante. Então, é o PX que eu vou isolar. PX fica sendo igual a seno de 37 vezes P. Né? Só passar o P multiplicando, né? Então, a gente vai chegar que o PX é igual. Quanto valia o seno de 37? Valia 0,6. É igual a 0,6 vezes... Quanto que vale o peso? Bom, se a massa é 2 e a gravidade é 10, o peso vale 20. O que significa que o Px é 6 vezes 2, 12 newtons. Então, a gente já tem que o Px é 12 newtons. Então, a força resultante é 12 newtons. Se eu quiser, eu roubo esse cara para cá. Posso escrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, Px é igual a massa vezes a aceleração. E aí, então, na linha de baixo eu falo que 12 é igual a 2 vezes a aceleração. E a aceleração é, portanto, 6 metros por segundo ao quadrado. Ufa! 6 metros por segundo ao quadrado, letra C de sapo. Certo, pessoas. Difícil por bosta um pouco, talvez. Principalmente quando trava. Surita. Mas muito obrigada pela aula. Gente, mais com você. Valeu, Surita. Muito obrigado pela companhia. Bons estudos para nós. Alegrias e felicidades. Vamos encerrando a gravação. Valeu, pessoas da gravação. Boas aulas. Semana que vem tem mais.